Salve, salve, investidores! Bom, estou ao vivo aqui no YouTube mostrando o fluxo do mercado financeiro, né? No Infut, no Dolfut, no DI1 F31 e no Ibovespa. E vou aproveitar, vou fazer uma gravação e falar um pouco também do nosso projeto Quant, né? Um trade baseado em dados. E hoje, mais uma vez, ontem foi com o Infut, hoje foi com o Dolfut, atingiu o nosso ponto, mais de 50 pontos no dólar, sem nenhum stop na operação. Eu vou mostrar um pouco aqui para vocês. Então, começando pelo fluxo, né? Hoje o fluxo de venda é no dólar, no fluxo forte, o dólar está fraco hoje, com venda forte e também queda, né? Então, rentabilidade negativa e com o fluxo vendedor. Então, o nosso quadrante fraco está o dólar. No quadrante mais forte, o Infut. Não tem um fluxo tão grande assim na compra, né? Porém o Infut está no terreno positivo. Ele veio visitar também o terreno negativo, enfim, o fluxo estava de vendedor. Manhã toda eu tenho transmitido ao vivo, né? Esse fluxo, enfim, e é bem dinâmico. E tem um delay de atraso aqui na transmissão, enfim, mas está legal, tá bacana que dá para pegar esse fluxo e essa movimentação, né? Então, em relação ao Infut, ele enfraqueceu, mas depois ganhou força. E ele teve alguns momentos de queda, depois veio para o terreno positivo. Já o dólar, ele ficou no terreno negativo e o fluxo o tempo todo foi vendedor no dólar no dia de hoje, né? E eu vou contextualizar aqui um pouco para vocês o nosso trade, falar um pouco do nosso projeto. Então vamos lá mostrar aqui para vocês. O dólar, né? Então esse é o dólar hoje. E o que aconteceu com o dólar? Vamos lá. Ele aciona a nossa venda. Então o gatilho de venda foi acionado nesse fechamento aqui. Então você já poderia entrar nessa venda porque ele fechou abaixo desse ponto de volatilidade. Então fechando abaixo, ele aumenta a volatilidade para queda, enfim. O fluxo fica vendedor, o padrão de movimento ele vai mais para baixo, né? Isso se confirma com os próximos candles que foram formados e ele fica com viés mais baixista, com o preço perdendo essa linha dos 5.648. E foi o que aconteceu nesse fechamento. Então aqui já deu uma entrada. E repare que depois dessa entrada, ó, o trade andou, veio no nosso alvo, que é o alvo da venda, o mínimo projetado por dia, né? Saída da venda. Ou seja, nós entramos, vendido. Gatilho foi acionado porque o preço ficou abaixo dessa linha, né, vermelha. Então aqui é um gatilho de venda, preço abaixo, você já entra vendido na operação. E foi o que aconteceu. O stop é o próprio gatilho. E por que é o próprio gatilho? Porque a volatilidade para queda ele se dá nesse ponto aqui que eu passei para vocês. Então quando ele perde esse ponto, ele vai perdendo vol. Por mais que esteja com uma leve queda, enfim, ele vai perdendo essa volatilidade para queda e normalmente se aproximando até do fechamento, enfim, o que fica sem volatilidade nenhuma, né, quando isso acontece. Então aqui a venda foi acionada, certo? Então teve essa venda acionada e veio buscar primeiramente o nosso alvo, que já deu 17 pontos de ganho. Ao atingir o alvo, já é recomendado procurar por saídas da operação. Abaixo do alvo é a nossa saída, né? É a saída ideal. Então, chegando no alvo, já é para ficar atento, né, aos padrões de candle que estão se formando, principalmente, para uma possível até reversão de tendência, ou até um repique, né? E o que acontece? Ele vem buscar, né, a média de 200, depois veio buscar a média de 400. E o que todas as médias apontando para baixo, a média de 50, né, e a média de 9. E o que acontece? Ele veio buscar a média de 200, veio testar a média de 400, né? E na média de 400 já estava aqui, ó, o nosso máximo projetado para queda no dia. Então aqui é a saída perfeita desse trade, né, que se inicia aqui no gatilho de venda e ele veio para o nosso mínimo projetado para o dia dessa venda, né? E bateu certinho mais uma vez. Isso aconteceu ontem com o Infut, só que para alta, né? Mesma coisa que aconteceu no Infut, acontece hoje no dólar. Enfim,
O trade ele se inicia nesse fechamento. Não teve nenhum stop hoje na operação. Teve até um repique, enfim, mas para continuar esse movimento de baixa, né? Ele veio testar a média de 9 aqui, ó. Depois perdeu e não conseguiu, né? Na verdade, não conseguiu passar essa média de 9, né? Chegou a testar, passou um pouquinho, mas depois ele fecha abaixo e continua a sua tendência de baixa, né? Então, o trade de hoje com mais 50 pontos no dólar. Ontem foi mais de 1.800 pontos no Infut, sem nenhum stop na operação, parecido com esse movimento que eu estou te mostrando no dólar, só que foi um movimento mais para alta, né? Foi um movimento de alta. E hoje aqui no dólar é um movimento de baixa, né? E mais uma vez, né, o nosso estudo quant acertando esse trade e dando um gain aí de mais de 50 pontos no dólar, e no Infut ontem foi mais de 1.800 pontos, né, sem nenhum stop na operação. Trade baseado em dados, e é muito simples. Ele tem stop? Sim, claro que tem. Então, no caso do dólar, ele veio, fechou abaixo, acionou uma venda, certo? Você entra vendido. Se o preço fica acima desse gatilho de venda, é o nosso stop. Por quê? Porque a volatilidade para baixo é aqui, ó. Então, o nosso estudo quant ele identifica onde que vai ter o aumento da vol, né? Então, no caso, perdendo essa linha de preço, e veja o que aconteceu. Olha o candle. Normalmente o padrão de candlestick que vai se formando nesses movimentos do gatilho de venda ou no gatilho de compra é a favor, né, do próprio gatilho. Então, no caso do gatilho de venda, ó, o padrão de candle que faz, um candle vendedor. Se tivesse rompido esse gatilho de compra, candle comprador. E isso vai em convergência a volume negociado, enfim. Todos esses dados vão convergir, né, com esse padrão de volatilidade, que é onde está aqui, ó, que é onde está aqui, desculpe, que é onde está os movimentos, né, de volatilidade, que é para venda e para compra, né. Então, nesse caso do dólar, a venda foi acionada. Então, para onde que estava a vol hoje? Na compra, no gatilho de compra, na região dos, vou falar certinho para vocês aqui, ó. Então, estava aqui no 5.672,35. Aqui iniciaria uma volatilidade para alta, enfim, rompendo essa linha de preço. O mercado iria iniciar uma volatilidade mais altista, né? Enfim, então nesse rompimento é a sua entrada para, né, pegar um movimento de alta. O movimento de alta então seria nesse rompimento, e o movimento de baixa no rompimento do gatilho de venda, que foi rompido 5.648,37 precisamente. Então perdeu essa linha de preço, aumentou a volatilidade para queda, né? E é o que aconteceu hoje e o que eu tenho mostrado aqui para vocês no canal, enfim. Então é isso, esse foi o trade de hoje no dólar, né? Então a venda acionada, gatilho de venda acionada, você vai olhar o fluxo, o que está acontecendo com o fluxo hoje. Fluxo vendedor, enfim, dólar no quadrante fraco, muita venda no dólar, gatilho acionado no dólar. Então um trade muito fácil, baseado em dados, e através desses dados nós entramos na nossa operação, né? Então o trade de hoje foi baseado nesses dados. Agora eu vou falar um pouco do nosso projeto, um trade baseado em dados. Todo dia após o fechamento do mercado eu tenho publicado esses pontos, né, em forma de artigo. E também tem um gráfico, enfim, esse gráfico eu posto para vocês, mas vocês podem adicionar esses pontos no próprio estudo de vocês, né? Então o principal do artigo não é nem a imagem do gráfico, enfim. Cada trade vai ter o seu setup, o seu estudo, né? Mas o principal ponto no artigo é a escrita, né? Que vai mostrar aqui os principais pontos de volatilidade. Essas linhas aqui de compra, de venda, os alvos, enfim. Isso pode ajudar também o operacional de vocês, né? Então, eu tenho publicado essas análises após o fechamento para os membros, né?
Então, acessando o site www.fsbinvestimentos.com.br, na guia mais, trade com dados, saiba mais. Clicando aqui no Saiba Mais, você vai ter acesso à nossa assinatura, e fazendo a assinatura você vai ter acesso a esses artigos, né? Então, no contrato do dólar, né, o Dolfut, e no mini índice, o Infut, né? Então, esses dois artigos foram publicados ontem, com esses principais pontos de volatilidade para o pregão de hoje, né? Então, esse estudo foi publicado ontem e hoje a gente só aguarda o acionamento desses gatilhos, né? E hoje a venda foi acionada no dólar, enfim. Logo no início do pregão, inclusive, nenhum stop na operação, mais 50 pontos no dólar. Com um contrato já dá para fazer um dinheiro legal. Com 10 contratos dá para fazer um bom dinheiro, sem nenhum stop na operação. E o principal, né? Você sabendo onde está o seu stop. O seu stop não está no padrão de candle que está se formando, ele está aqui, ó, no ponto de volatilidade. Que todo trader quer pegar essa volatilidade, né? No dia que não tem volatilidade nenhuma, também não tem trade, né? Tem dia que tem pouca volatilidade, enfim, então não dá para fazer nenhum tipo de operação rentável, né? Então, no caso de hoje, o ponto de volatilidade são esses que eu tracei aqui no gráfico, né? Identificado através de uma análise quantitativa, dos padrões de movimento de preço, mais de 20 mil períodos analisados, né? E através dessas análises a gente tem esses principais pontos, né, de volatilidade, né? E esse é um pouco, né, do nosso trade quantitativo, um trade baseado em dados. Então, independente do movimento do mercado, da notícia, nós já temos uma entrada, né, pré-definida nas operações. Então, essa entrada ela já está definida. Então, perdeu o gatilho, perdeu não, perdeu a linha de preço, né, que aciona na verdade. Então, acionou o gatilho de compra ou gatilho de venda, é a nossa entrada na operação. E o nosso stop é o próprio gatilho. Perder essa linha, esses pontos, né, ele perde a volatilidade, enfim. E normalmente dentro desse range, né, que eu chamo de zona morta, entre a compra e a venda, não dá nenhuma operação, enfim. Raramente dá, né? Muitas vezes ele forma um fundo próximo à linha de venda, ou seja, você consegue se antecipar esse movimento, né? Mas em linhas gerais eu prefiro entrar nesses rompimentos, né? Que ele vai me dar uma maior consistência, né? Então, para quem é novo no canal, eu tenho um podcast que mostra mais de 150 operações que nós fizemos no contrato futuro, utilizando esse conceito, né? Esse trade baseado em dados. Então é isso, pessoal, esse foi um pouco do trade de hoje, trade quantitativo, um trade baseado em dados. Então é isso, pessoal, eu estou ao vivo aqui mostrando esse fluxo, né? Até o final do pregão vou estar mostrando aqui para vocês. E por enquanto o dólar na venda, pouca compra no Infut, né? Pouca compra também no Ibovespa, enfim. E a venda maior hoje, né, o fluxo maior hoje, ele está no dólar, e o dólar está com um fluxo de venda, né? Bom, eu termino o vídeo por aqui e vou continuar ao vivo no canal mostrando esse fluxo do mercado financeiro. Então é isso, pessoal, um forte abraço a todos e fiquem na paz.